Sejam bem-vindos aqui ao Contrapartida, eu sou o Osmar Campbell, estou aqui com o Fabiano Cabreira. Sou eu, Osmar, como está você? Tudo bem? Tudo Que perfeitinho, prazer estamos estar ao onde? seu lado. Estamos na @Pé de Pano Produções, vamos tirar aqui uma queda de braço, vamos ver quem ganha. Caralho, eu sou muito mais Isso, fraco. cara, eu sou péssimo em queda de braço. Aqui, ó, @Pé de Pano Produções, esse complexo de estúdios do Papai Catito. Sempre que vocês precisarem de isso. qualquer coisa que precise de câmeras e microfones, procure @Pé de Pano Produções que ele vai resolver sua vida. Curso online, transmissão ao vivo, clipe de música, podcast, qualquer coisa. Clipe de música? Catito resolve. Clipe de música também, Catito? Tudo. Que isso, tudo. cara? OnlyFans, pezinho, arroba... Que isso, mano. Aproveite também, deixe logo seu like, seu comentário aqui nesse vídeo aqui, Boa. compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e também vá até o Instagram e siga o @Contrapartida. Olha, que texto, que gancho, que tá ficando bom, hein, Osmar? Isso é muito bom. Que isso, cara. Lá você vai encontrar nossas agendas e nossos convidados que já passaram por aqui. Você pode mandar sugestões de convidados e temas também. E tem vários reels com conteúdo muito bom, a gente sugerindo jogos e várias coisas muito divertidas que vocês vão adorar. Muito legal, muito legal. Sigam também os nossos perfis pessoais, Aí, arroba ó. Osmar Campbell com 2 L's, arroba Fabiano Cabreira. Lá tem bastante conteúdo bom, né? Lá, principalmente o seu. Muito bom. Muito conteúdo bom. Me o meu segue, não tem tem quase muito, nada. me segue, mas tem muito conteúdo tem bom. amor no meu. E segue o Fabiano que ele reposta o que eu posto. Então, assim, tem conteúdo bom também. Eu sou massa de manobra sua, né, Osmar? É isso isso que aí. eu sou, né? Não se esqueça também que estamos no Spotify. Quem gosta de acessar conteúdos no Spotify, lá Boa. tem os episódios desde o primeiro lá, como a gente realmente mostra pouca coisa. E fala bastante, você pode ouvir tudo lá e não perder nada. É Lá verdade. tem vídeo também, se quiser. Mas é que muita gente ouve o Spotify É. no carro e tal, eu academia. gosto na estrada viajando. Mas se quiser, tem as duas coisas. Se quiser só ouvir, raramente a gente puxa uma imagem e tal, mostra um jogo e tal. Difícil. Aí depois você vê depois também. Mas tá depois, tranquilo. exatamente. Faz Com um quem áudio. estamos hoje, Fabiano? Estamos com o grande Jaime Daniel Rodrigues Cancela! Que nome, hein? Eu não sabia se eu falava só Jaime, se eu falava Jaime Daniel Leandro Rodrigues Cancela. Tiraram o Leandro ainda pra dar uma... É Mas que é que houve? pedigree, você tem que entender isso. É família nobre, real? Direto Ou de família, Portugal? é família nobre ou indecisa? Ou quer homenagear todos os antepassados? Por que tudo isso de nome? Tradição de família, nome comprido. Ah, pá, tá bom. Osmar, deixa eu te perguntar um negócio. Eu tô muito louco ou nós pulamos aqui no começo os nossos grandes patrocinadores, apoiadores, Você tem editores total razão. que nos apoiam? Você me elogiou na abertura do programa. Você ficou emocionado? E aí, como você me Você elogiou, ficou não soube emocionado? reagir a Vamos elogio. lembrar a nossa galera. Quem é que põe o dinheiro, que apoia, que dá esses jogos maravilhosos aqui pra gente colocar no nosso cenário. Exatamente. Quem que fala aqui que nós estamos juntos só As por quê? Por causa de editoras mais importantes do mercado nacional são as editoras Devir, precisamente Mipo BR, Vem Pra Mesa, Fanbox e Copag. Muito obrigado, editoras que ajudam a gente em São todos essas. os São programas. essas. Muito obrigado. Só as top, só as maravilhosas. Eu amo vocês, muito obrigado. Agora, perdão, e retomando aqui Peço com o para que grande você Jaime. nunca mais me elogie, que aí eu perco a mão. Você perde o controle. Você sabe como é isso, né, Jaime? Você recebe muitos elogios, né? Oi? Que isso, cara? Lê a descrição do nosso convidado, temos a sinopse O Jaime aqui. Rodrigues Cancela o Metagamer. Tá? Para você, ele é conhecido como o Metagamer. Ele é um promotor lúdico. Eu já não sei o que é metagame, eu já não sei o que é promotor lúdico. Especial... Você ia falar que eu não sei, Catito, seu babaca? eu também não sei, bom. babaca. Tá bom. Especializado em jogos analógicos. Exato. Então já começa explicando pra gente o que é o Metagamer. O Metagamer foi uma ideia, porque assim, uns anos atrás era uma brincadeira no meu grupo de RPG. Boa. Esse aqui tem raiz, hein? Esse aqui, você respeita o moço, que ele tem raiz. Esse aqui vem de família, porra. O meu grupo de RPG, inclusive já teve pessoa do meu grupo de RPG convidada aqui. É mesmo? Cris Viana. Cris Viana, olha só. Sabe quando ela falou com... Eu falei com o cara pra conseguir... Era na minha mesa. Ah, caraca, velho. É, que Cris, você não me legal. falou meu nome, mas eu tô falando seu. Que isso, cara. Então, a Vingança gente é tinha um prato que se grupo... come O que frio. acontece na mesa de RPG fica na mesa de RPG. A gente tinha um blog chamado Os Metagamers. Tá. Por causa de uma piada do grupo, que era assim, quando alguma coisa acontecia, sabe o que é o metagame, né? Você usar a informação de Tá. fora na aventura. Uhum. Então, quando alguém ia fazer um metagame, tinha um amigo nosso que falava assim, gente, é errado, é metagame, a gente não pode fazer metagame na mesa. Então, todo mundo de pé, por favor. Aí a gente levantava, ninguém estava na mesa, então vamos fazer o metagame agora. Só que o nosso metagame era diferente, a gente pensava assim, o que vai ser mais divertido para a aventura? Não
necessariamente pro jogador. Tá, calma. Vamos lá, Primeiro muita dá um informação, exemplo. muita informação. Vamos dar um exemplo de meta. A gente chamava de on-fa. Uhum. Eu não falava metagame, a gente falava on-fa, que é você... Porque quando você tá jogando, você tá... É on. Ou Exato, seja, tá on, valendo. É tipo gravando o filme. Tá. Quando eu tô conversando aqui, Osmar, não sei o que você vai lá em casa, é off. Sou eu falando com você. Não é nossos personagens que estão falando, entendeu? Entendi. Então tem um on e tem um off. Quando eu vou, sei lá, pular num penhasco, e aí eu falo assim, não, porque dá pra dar esse pulo, porque... Uma vez eu já fiz isso na casa da minha O tia. cara fala assim, você tá usando uma informação de fora, o seu personagem não sabe isso. Então você tem que separar aqui o jogador e o personagem. Tá bom. Então, se você usar uma informação de fora pra ter vantagem no jogo, você está on-fan, a gente falava que é o que ele tá falando que é o metagamer, né? Exatamente. Porque tem também metagame, que eu fiquei um pouco confuso com o que você tá falando, que tem metagame, metajogo, de você fazer um jogo dentro de um jogo, e aí é um Existe. metajogo. Não tem uma Existe, paradinha? existe eu tô louco? também. Tem Existe também. essa ideia. Por isso No que jogo eu- dentro que do eu- jogo e no board game também tem uma concepção meio parecida com isso Tá. também. Então, no seu grupo, quando alguém onfava ou tinha um metagame, Vou dar um usava exemplo. informação de fora, A o que gente acontecia? tava... A aventura falava que a gente tinha que entrar numa sala. Tá, E tá evidente que a sala é uma armadilha. é. Então, todo mundo às vezes fala, se a gente entrar naquela armadilha... Umas setas assim. sabe? O Tipo, vilão dizendo, entre aqui, é entra uma boa aqui, ideia. O tesouro está aqui. E aí você manda o ladino do grupo, especialista em achar armadilha, fazer a rolagem e procurar, ele rola aí você Então, fala, o que o grupo não, não faz? tem, não A gente pode volta... entrar. E era literal. A gente ficava em pé. É hora do metagame, galera. Ah. Então, o sensato é a gente não entrar. Lógico. Mas o mais divertido é a gente entrar. É tipo a Entendeu? conversa em off. E todo tal, mundo não sei ficava o de que. O que pé. vai ser mais legal pra aventura? Engraçado a cena, o mestre pegando um outro livro. A gente não quer entrar na armadilha. É, mestre. Devolvendo o livro. Nossa, aconteceu. Tá bom. Não. Então, Tristão. o grupo tinha esse Preparou um nome. monte de coisa. Nossa, O grupo tinha esse nome, a gente fez blog, fez tal, não sei o quê. Por vários motivos de vida adulta, o grupo acabou. Nossa, E anos bonitinho, depois, cara. quando eu tinha saído, eu não estava trabalhando em nenhuma das várias lojas, não estava trabalhando com editora, não estava trabalhando com ninguém e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, vou fazer um canal meu, vou fazer alguma coisa e tal. Eu tinha ideia de fazer um canal, depois desisti. Mas eu fiz. E aí eu fiquei com o metagamer na cabeça, né? O metagamer. Puta, é muito legal. Por que o metagamer? Porque é ir além do jogo. Eu gosto de RPG, eu gosto de board games, eu adoro jogos. Mas eu não apenas ensino o jogo por causa que jogar é legal, mas porque tem uma outra coisa atrás. Tem o aspecto social, tem o aspecto de amizades que você cria. A minha esposa eu conheci numa mesa de RPG. Tá. Eu conheci na mesa de RPG. E 10 anos depois a gente foi casar. A minha Porque as sessões de filha RPG são longas mesmo. é, Eu entendi. demora pra encontrar todo mundo. Dura mais que o casamento. Né? Então, inclusive. Complicado. Você acha que a mesa de RPG é um bom lugar pra se conhecer o amor da sua vida? não é. Claramente não é. Aliás, a primeira vez que eu vi minha esposa, o nosso narrador, né, trouxe ela pra mesa, a gente jogou tal, assim. Assim que ela saiu, eu olhei e falei assim, mas que mina crica que você trouxe, cara. Pelo amor de Deus, nunca mais faça isso. Aí, pô. Eu falei isso pra ela sabe Que disso. que É é uma crica? grande piada entre a O gente. que é crica? Crica é chata. Pô, Não tem Osmar, essa isso é uma gíria lá? gíria da nossa época. É, uma pessoa cri-cri. Não, cri-cri eu sei. Crica. Então, crica é a gíria do cri-cri. Cri-cri, é. Entendi. É que eu sou de Belém e não chegou lá essa Não expressão. chegou lá ainda, tá indo de Ô, barco. eu- O avião mas não é- jogou. O avião não Ju, jogou. conhecia a crica? Crica não, mas cri-cri sim. Então é Então, isso. é crica. E aí, antes depois a gente foi casar. Então, quer dizer, os jogos, eu defendo que os jogos são uma atividade social que podem ajudar as pessoas de várias formas. Porque assim, quando você joga com alguém, você cria laços com essa pessoa, você cria memórias. Então, mais do que a experiência do jogo em si, que você já se diverte, mas assim, a gente vai sentar aqui, vamos jogar carnavalesco, e a gente vai fazer a escola de samba, e eu vou dar um nome zoado para a escola de samba, e você vai rir e tal, você vai fazer um outro nome e tal. Então a gente está criando laços, a gente está criando lembranças que daqui a 5, 10 anos, talvez a gente não se veja mais, mas essas lembranças ficam. Sim. Minha filha, quando nasceu... Louco isso, né? É mais forte do que, por exemplo, você trabalhar junto com a pessoa ou você fazer... Cara, assim, um quando laço minha muito filha forte, nasceu, né? eu fiz a conta de quantas pessoas foram nos visitar na maternidade. 90% exato eram pessoas que eu conheci por causa dos jogos. Louco. Os outros 10% era parente, tu não contava. Que foi por obrigação. Foi Caraca, porque eu tava. nunca visitei os filhos dos meus amigos de jogos na maternidade. Peço perdão, desculpa.
Eu fui visitar depois, cara. Alguém não fez os laços direitos. Não, mas ele sabe que eu amo eles. Foi visitar só na hora que teve comida, né? Só na hora que tava... que isso, então, nossa, cara, Então, me deu peso agora. Quando eu Foi mal, falo galera. o metagamer é com isso em mente, não é só o jogo, é o que vem além do jogo. Então hoje eu faço atividade nas bibliotecas públicas de Sertãozinho, levando board game e RPG pra lá. Pessoas que, por Porra, exemplo, nem que legal, sabem cara. que existem esses jogos, porque Pô, ainda mais lá no interior, cara. Sertãozinho, cidadezinha pequena, igual Cravinhos. É público rural, né? Exato. Galera ali. É que hoje em dia não é... Aí lá vem. Fiz duas, é sério, fiz 2 lives lá esse ano. É? Sertãozinho? É. Pô, que legal, cara. Parabéns pra Sertãozinho, cara. Cravinhos então tá mais atrasada, a cultura viu? lá Porque- tá sendo bem Nossa, trabalhada. Eu tenho 2 oficinas que estão acontecendo lá, Pô, que legal. com o apoio da Secretaria de Cultura da cidade. Maneiro demais, maneiro demais. Porque é cidadezinha pequena, os pés vermelhos mesmo, a galera... É porque Ah, hoje em terra dia... vermelha. é, Ah, era terra muito vermelha. cortador de cana, muito apanhador de fruta, cara que planta, colheita. É que hoje em dia o maquinário toma muito conta do campo, né? E o índice Então de essa vida tá muito galera melhor meio lá. que já passou a ter um pouco essa fase, já adaptou, já tá nas fábricas, já estão indo para que foi? Já estão indo para cidades e tal, já Sim, tem uma então cidade já completa. tá melhorando, porque os bichos eram chucro, amigão. É, né? Interior de São Paulo. Era, Ele né? olhando A gente faz eu uma sei, ideia. né? Tô vendo, né? Tô vendo. Imagina. Conheço alguns. Rapaz, você acha que eu sou chucro? Deixa eu falar. Não Eu é, sou ó. 1% dos. Não é? Fala aí. Os caras lá Sabe, é a gente chucro, conhece. mano. Talvez seja. O que foi, cara? Deixa eu dizer lá, parou. Eu ia falar, nem em Belém a gente viu gente assim. Não, não tem. Não, nenhum. Eu sou pior que os índios lá de Belém? Não sei, não conheço nenhum. Que não conhece o quê, cara? Tá É, morava junto com os pô, a caras. comunidade de RPG em Belém é super legal, cara. É Fala super, pra cara. Lá tem uns Conhece a eventos comunidade RPG de Belém? Caralho, bicho, tu é Cara, eu bicho sou grilo o do cara RPG mesmo. que criou o Dia Nacional do RPG. O Dia Nacional do RPG? 24 de fevereiro é o Dia Nacional do RPG no Brasil. Por que dia 24 de fevereiro? Porque foi a data de aniversário de Douglas Quinta Reis, que era o editor e proprietário da Devir Livraria, que foi o cara responsável por Conheceu. trazer RPG no Douglas. Brasil. Aí, infelizmente, ele Ele tem um nome faleceu uns inteiro. anos atrás, né? E numa conversa com os caras da New Order, que eu também conheço, que também tiveram aqui, também. o Manjuba estava conversando comigo por telefone. Pô, e abraço falou, pro Manjuba. Ah, Abraço pro grande Order. Manjuba. Grande. Sensacional. Tem uma Ele história falou que ele fez um ótima com o RPG. Manjuba e a Ness, se quiser depois. Nós estamos pensando em fazer uns especiais de RPG para jogar com o Manjuba, com o outro sócio dele. O Anésio. O Anésio. Como que é? Anésio. Anésio. Explicado. Eles chamaram a gente pra fazer uns especiais de RPG. É, Eles vamos vão fazer, estar vamos com a fazer. gente a partir de janeiro, cara. Os caras Então, são eu gente tava no boa. telefone com o Manjuba logo depois do falecimento do Douglas, e ele falou, Jaime, a gente tinha que criar alguma coisa pra homenagear o Douglas, tal, que não sei o que tal. Pô, você é o cara, chama aí, faz um dia nacional, alguma coisa assim e tal. Eu falei, tá bom. Aí eu joguei a ideia, vamos fazer o dia nacional do RPG. E já aconteceu 5 dias, sempre dia 24 de fevereiro. A pandemia atrapalhou, então eu tive que fazer o dia nacional online. Mas a ideia do dia nacional é que cada cidade comemora o seu evento. Pô, que legal, cara. Então o cara vai lá numa biblioteca, vai lá no clube, o cara vai ter no teatro, tem umas coisas bem loucas. Existe algum jeito de oficializar isso? De o- deixar uma coisa assim. Não é fácil porque tem que fazer uma proposta. Em algumas cidades Tem que chegou meio a que fazer papel de parte. cana, né? Por exemplo, Itapetininga tinha um evento regular, acho que agora vai voltar. Em João Pessoa teve uma época que o dia. Como é que é? Nossa, esqueci. É uma coisa meio municipal, é isso? Sim, Não, tem uns Eu acho que lances municipais municipais. tem que ser votado na Câmara. Tem que Não, ser não, feita uma mas proposta. parada ela é lá em Brasília mesmo, é no Eu acho que no não, plenário. Não, mas aí é não. calendário nacional. Mas você pode fazer umas coisas Não, municipais, Tá. né? Aí e funciona, né? E São Paulo é uma cidade que ajuda bastante porque tem o pessoal do Esportes da Mente também e tal. Então tem jeito. O pessoal tá ligado, né? Não é, eles não olham o RPG como se fosse uma coisa de maluco Não, nichado. o RPG hoje é muito mais aceito do que o pessoal pensa. Não estamos numa situação muito melhor. Só você vê Stranger Things, você vê tudo que tá acontecendo de RPG. Pô, mas por aí. era legal aquela época das antigas também, que os caras consideravam a gente de um grupo oculto de ritual. Eu fui expulso de Não é? shopping. Fala aí. Portar de preto? Não, porque Tá tava jogando jogando dados, RPG. rolando dados. Tava o jogando- quê, e o pessoal cara? achava que era jogo de azar. Ah, Você tá jogando dado, jogo de azar, não pode jogar aqui. Não é jogo de azar. Não pode jogar de azar. Aí Não, é era tão bem jogo difícil de azar, explicar. né? Não é. Não, tô ligado. Não é, não tem dinheiro. Tá. Não tem dinheiro. Mas tem, Não, mas fator tem sorte. azar. Mas tem Tem azar. fator sorte. Ok, mas jogo de azar caracteriza mais por causa da questão do dinheiro. Entendeu? Entendeu?
Né? E aí teve Nunca os gastou. casos tal. Quanto já gastou com RPG? Então, Caralho, Mas tem tu é dinheiro muito babaca, envolvido. cara. Tu é muito babaca, cara. Faz isso não, cara. O cara fala. Pô, tu compra um livro, tu passa anos jogando Pagando. Não, pagando nada, barato. Parcelando. Aí tu precisa de papel, lápis, um dado, e às vezes não precisa nem de eletricidade, cara. É um hobby barato. muito barato, em bicho. comparação muito com vários barato. outros, é bem barato mesmo. Porque certeza. um Muito barato. livro pode proporcionar Pô, a anos gente, de a gente jogo. fazia xerox do GURPS, só a parte que faz pra fazer o personagem, que tinha vantagem e desvantagem, a lista de perícia. Você divide o custo por e aí tu- horas de uso. E aí tu pegava o xerox do amigo e ia lá tirar xerox, dava pro outro, todo E mundo jogava hoje xerox, tá mais cara. fácil ainda, porque tudo bem, alguns livros são realmente caros, né, tal, mas tem um monte de sistemas que estão gratuitos na internet. Não é nem pirata, é realmente Sim. legal, o cara fez, tá aí, ó, disponível, quem quiser baixa tal e faz. Aqui a galera, os jogadores antigos, né? Vou criar meu sistema. Vou criar meu mundo. Você já criou teu sistema, teu mundo? Já Meu fez, sistema né? já é meu mundo toda hora, né? Mas... Aliás, você em Sertãozinho tem uma epidemia de sistema próprio que eu vou te falar, viu? Os caras gostam de criar. Cara, Sertãozinho é assim, ou o cara conhece um sistema e um próprio. É tudo assim. Não, eu jogo tal sistema e tenho o meu sistema próprio. Eu falo, deve ser algo na água, sei lá, não consigo A entender, galera cara. gosta. Cara, eu tava lembrando ontem com o Calil, com o meu amigo, da gente jogando lá em Cravis com outro brother meu, um brother meu que é advogado. E o cara mandou mensagem pra todo mundo e falou assim: eu conheci um cara, não sei o que, tô trocando ideia com ele aqui na internet. Ele é lá do Canadá, ele criou um jogo, o jogo é muito legal, aqui um sistema dele, muito maneiro. Cola aqui, vocês vão fazer o que hoje à noite? Não sei o que. Todo mundo, pô, legal, vamos aí. Chegou uns 4, 5 caras, ele com os esboços das fichas, não sei o que, vamos fazer, você faz isso. Então você é o hacker, você é não sei o que, danana. Aí jogamos, todo mundo, a gente meio assim. Pô, esse sistema é legal, esse sistema novo, mas nessa hora que eu tenho que pular, minha força não conta. Ele, é isso, conta, põe o bônus, aí joga. Aí a gente jogando, todo mundo assim, tá, beleza. Aí o jogo foi divertido pra caramba, todo mundo adorou. Chegou no final, ele falou assim, e aí, vocês gostaram do sistema? Todo, pô, legal, não sei o quê. Aí ele começou e mostrou os esboços do Photoshop. Eu que fiz isso aqui, meia horinha, que sistema do Canadá, o quê? Foi eu que fiz, cara, seus babacas, não sei. O cara enganou a gente pra gente jogar o sistema que ele criou e foi legal, E ele cara. não criou pra vingar o sistema. Não, Ele criou só pra jogar não, é todo que dia. ele pensou assim, se eu falar, eu criei um sistema, não sei o que, vem Ninguém aqui, vai jogar. a galera vai, nada. Ele inventou a história pra galera aceitar e funcionou, filha da puta. Eu faço, uma das coisas que eu faço são oficinas de formação narrador de RPG. Olha Eu faço só, desde interessante. 2004. Porra. Desde 2004, que foi vendo? quando teve Quase o projeto 20 anos. RPG dos Céus aqui na Prefeitura de São Paulo. Mano, E eu tava lá e eu fiz essas oficinas. Durante a oficina eu faço todo mundo criar um sistema de RPG. Na hora, ali, agora. Pá, pum, cria. que E maneiro. depois criar sistema. E a última que eu fiz agora em Sertãozinho, na biblioteca do Céu das Artes, a gente criou, acho que, se não me engano, 2 ou 3 cenários diferentes para jogo, assim, tá pronto. É só a gente fazer. E gente que nunca tinha jogado RPG. Ou gente que nunca tinha narrado RPG. Porque oficina é aquilo, né? Oficina é você fazer alguma coisa. Então, quando eu faço oficina, eu faço as pessoas... Eu dou o material e agora cria com isso aqui. E aí eles criam. Então, sistema próprio... Pô, que maneiro. A oficina, o nome já diz, né? Ali você desenvolve, depois você acerta, apara as arestas. porque o criar que é o mais difícil. Os Lógico. detalhes depois você vai aprimorando, lógico. O sistema que os caras criam lá não está pronto para ser publicado, tem que ser testado, tem que ser tal. Mas ter a ideia inicial sempre é o Sim. mais complicado. Sim. E para um o que você acha que a experiência de mestrar, de passar por essa oficina, de criar o sistema ou o mundo e narrar o jogo, o que isso agrega pro cara que tá passando por isso? A maior parte dos caras, quando eu vou fazer oficina, e mesmo muito cara na internet, quando eu anuncio a oficina e vem tirar sarro, quem está credenciando sua oficina? O Gary Gygax? O Steve Jackson vai assinar meu diploma? Não. Ok. Olha isso, Dane-se. meu Deus. Não, Essas fala. perguntas. Mas assim, a grande questão é, a pessoa é insegura. Quem precisa de uma oficina... Eu aprendi sem oficina. Eu sou o primeiro a falar, eu aprendi sem oficina. E errei pra caramba. Você também errou pra caramba. Sim, A gente lógico. aprende tentativa e erro. Aham. Mas se tivesse um cara que... Eu tinha um cara, o meu primeiro narrador, falou assim, Jaime, olha, sabe que você fez isso aqui? Você podia ter feito desse jeito, você não acha? E eu, cara, é verdade. Né? Eu teria poupado problemas, tal, não sei o quê. Então, quando falo oficina, não é uma coisa, eu vou te ensinar o meu jeito de fazer. Eu vou incentivar você a fazer o seu jeito e a gente vai jogar aquilo, que é o mais complicado. Então, quer dizer, aí tem uma coisa de mostrar que você é capaz.
Durante as oficinas eu falo assim, ó, você já narrou? Não. Você já narrou? Não. Tá. A oficina vai ter 4 dias, 3 horas cada. No final da oficina, você vai ser um relógio cuco, você vai ser uma gravata e ela vai ser um escudo e eu vou narrar e você vai narrar e todo mundo vai narrar com esse tipo de personagens. Aí todo mundo fala, nem ferrando. Não dá. Você tá louco, que não sei o quê. Porque eu tô quebrando um paradigma. Tô estendendo o limite. Na cabeça dele, RPG não é aquilo. E durante a oficina, eu vou fazendo exercícios, e quando ele percebe, ele não chegou aqui, ele passou daqui. E aí quando chega agora, o cara tá mestrando de improviso para todo mundo. Dane-se regra, dane-se tudo, porque regra você aprende lendo o livro. Agora, aquela coisa de chegar e narrar, e mostrar, e narrar uma cena, Envolver, e né? fazer você entrar, é isso que você precisa Isso é ser um trabalhar. contador de histórias, né? Independente Exato. de ter um jogo ou não envolvido, né? Às vezes isso é uma habilidade que é interessante para um líder de uma empresa, que nunca vai jogar RPG, mas ele precisa dessa habilidade para saber conversar com as pessoas. Exato. Então você, durante o jogo de RPG, você tem que trabalhar essa parte de conversar, porque se todo mundo não fala, não é um jogo de RPG, é uma narração de história. Eu tô Tá. contando uma história, todo mundo tá lá ouvindo, interessadíssimo e tal. Mas pra você jogar, você vai ter que interagir comigo, você vai ter que interagir com ele. Você vai ter que se colocar no lugar de outra pessoa, que não é você, é seu personagem. Talvez o que você não fizesse, seu personagem faria, porque ele não é você. Então você pratica um tipo de empatia diferente também, tá? E ao mesmo tempo, você aprende responsabilidade. Então, eu estou falando, você está me ouvindo. A hora que você está falando, eu tenho que te ouvir. Entende? Então a gente vai vai jogando também com o trato social numa mesa de RPG. Sim. Então são várias competências que vão trabalhando em níveis diferentes. Quando você vai fazer um planejamento, mesmo um RPG eletrônico, né? Você tem o seu personagem, você sabe que você vai ter que escolher você quer fazer um tipo de personagem desse tipo. Você tem que fazer um planejamento. Né? O que eu tenho que comprar? Em que eu tenho que investir? Onde eu tenho que colocar meus pontos? Então são outras competências que eu vou trabalhando. Então os jogos de mesa trabalham todas essas competências e você não percebe. Sim. Uns anos atrás eu era diretor da Ludus Culturales, que era uma ONG que trabalhava jogos e educação, principalmente RPG. Existia o Simpósio RPG Educação. A gente tinha... O maior problema de mostrar para os professores como usar RPG na educação não é mostrar o RPG, é eles saberem o que é RPG. Não é. Então o que a gente Passo fazia? né? Tem uma aventura do Carlos Lourenço chamada O Resgate de Retirantes, que é o roubo de um quadro de Portinari por um cara louco por Portinari, e durante a aventura você vai descobrindo um monte de coisa de Portinari. Então o que a gente fazia? A gente tinha um questionário padrão, passava para os 200 professores que participavam daquela atividade e falava assim, quem é Portinari? Não, escreva aqui tudo que você sabe sobre Portinari. É um pintor. Basicamente era isso. Brasileiro. Teve um cara que uma vez colocou que é um jogador de futebol. Eu espero que tivesse... Eu torço para que ele estivesse zoando só, mas tudo bem. Ou às vezes tinha um jogador de futebol chamado Portinari, Portinari, né? no time Só dele, né, conhecia tal. esse. No time. Aí você fazia a aventura. E a aventura era o tema de Portinari. Então, durante o jogo, você investigando o roubo do quadro, talvez ainda tenha para vender esse livro, nem sei mais. E era um suplemento de GURPS. Mini GURPS. O roubo de Portinari é um suplemento de GURPS? A Devi, quando tinha os direitos do GURPS e tal, conseguiu a licença para fazer um negócio chamado Mini GURPS. E um deles era exatamente o Resgate Retirantes. Feito no Brasil. Aí o que acontece? Terminada a aventura, a gente passava o mesmo questionário. Aí o que eles sabiam? Portinari era um pintor, viveu em Brodowski, morreu por intoxicação de chumbo, tem um quadro dele na sede da ONU, o Retirantes é um quadro... Ele participou do Partido Comunista e tal. Eu aprendi isso na aventura também, eu não sabia. Estuda Então, um por um na escola. não, pô. então assim, isso foi só uma atividade de 2 horas. Entendeu? Não teve finalidade de educar sobre Portinari. Sim. Então imagina que outras coisas a gente trabalha quando vai jogando qualquer um desses jogos aqui. Quando eu levo board game para as escolas, volta e meia que eu converso com os caras o que vocês querem trabalhar com a criança? Vocês querem trabalhar destreza manual? Vocês querem trabalhar concentração, habilidade matemática, habilidade verbal, interação? O que vocês querem trabalhar? Aí eles falam, aí eu tenho um acervo considerável de jogos, né, tal, não sei o quê, e eu vou vendo os jogos que trabalham cada conceito e vou lá para a escola e trabalho. Dá Quer pra dizer, focar num conceito. dá. Às vezes você ignora uma ou outra regra, Sim. tipo o bongo. O bongo é um jogo que eu adoro. Então, às vezes, eu elimino a ampulheta, elimino uma coisa e tal, porque é só pra Tá. coordenação. Põe Quer uma brincar de regra- Tetris aqui. Exato. Põe uma regra da Tá vendo? casa e tal, pra Tal. adaptar o que você quer. E aí a criança ela não percebe que ela tá trabalhando alguma coisa. Aham.
Ela está simplesmente jogando. É. Existem diversos profissionais que estão usando jogos hoje na educação exatamente com isso. Não é o meu enfoque. Eu não trabalho com educação. Eu trabalho com socialização. Mas na biologia, a criança brincando, ela tá nada mais que se desenvolvendo, né? Quando ela tá jogando o negócio, quando ela tá correndo, ela tá pegando. É uma forma que o seu organismo, que a sua estrutura evolui, trabalha você vai aprendendo, você vai melhorando enquanto animal, enquanto bicho mesmo. Em Sertãozinho mesmo, quando eu fiz a oficina, tinha 3 crianças fazendo oficina de RPG. No começo da oficina, e eram crianças pequenas. maneiro, cara. Nenhuma delas, eu tinha uma que eu não conseguia saber o que ela queria falar porque eu não conseguia ouvi-la, que ela falava tão baixo. No último dia, O interior tem muito isso, né, galera? no último dia, elas estavam narrando uma para as outras de improviso, que eu virava e falava assim, agora é você que é o narrador, aconteceu tal coisa, entrou tal bicho ali na cena, esses dois estão com esses personagens, tal, não sei o quê, e o que está acontecendo? Você que vai falar, agora. E elas tudo com a fichazinha, respeitando os númerozinhos ou Não não? tinha ficha, não tinha nada, não era tudo... necessário. Não era necessário. Louco, Você é o louco quê? demais. Eu sou um samurai? Então eu sei que eu tenho uma espada, eu tenho uma katana, eu tenho uma armadura. O resto vai, entendeu? Sim. O lance é esse, o interesse é você desenvolver sua capacidade de raciocinar e de interagir e de trabalhar. De novo, regra, você lê o livro. Então, mas isso aí já não é uma aula de teatro, de improviso, Tá, alguns encaram sobre isso. Eu não sou especialista em teatro, então eu não vou falar do que eu não sei. Tá. Entendeu? Eu imagino que tenha diferença, tenha similaridades, mas talvez tem tenha suas uma linha ali diferenças. que eles Mas o dançam que a gente juntos, está né? trabalhando exatamente é a questão de relacionamento. E assim, eu não estou falando que board game e RPG não são entretenimento. São entretenimento, Sim. mas são algo mais também. Tá. Você trabalha coisas durante o entretenimento. Então, eu aprendi xadrez com meu pai, quando eu tinha 6, 7 anos, sei lá. Então, na minha geração, hoje eu tenho 53 anos. Eu sou uma geração lá para trás. Naquela época, você aprendia dominó com o nono, né? Aquelas coisas. Tal, não sei Na o quê. praça. Só que a gente passa por um período que vem também com a questão dos jogos digitais e que não sei o que tal, que esses laços vão se perdendo. Hoje em dia é cada vez mais difícil você perceber que pais joguem com filhos. Durante os simpósios ou minhas oficinas de RPG, quando eu explico RPG para os professores e para os pais, volta e meia chegam e falam assim, então é isso que o Juninho fica jogando na cozinha de casa todo sábado? E eu assim, gente, seu filho tá jogando na sua cozinha todo sábado e você não sabe o que é. Isso é muito perigoso. Puta, você Torça pra que seja isso. Né? Torça pra que seja RPG. Me dá seu diploma de De- pai e mãe aqui que você não merece mais. Ó. Você tem que perder a guarda, eu acho só. Esse fim de semana agora, por causa de uma das oficinas que eu fiz em Sertãozinho, um pessoal me chamou e falou assim, um garoto adorou tanto meus jogos, né, que ele quis que eu fosse no aniversário dele levar jogos. Eu levei vários jogos para um aniversário que tinha, sei lá, 30 pessoas talvez, nenhuma delas era board game, nenhuma delas era jogador de RPG. Eles jogaram Fantasma Blitz, jogaram Triminó, jogaram Ricochet Robot, jogaram Age of War, jogaram Caraca. um monte de coisas só como entretenimento. Então, eu alcancei um público ali que não fazia a menor ideia do que era board game. Que o que talvez eles tivessem jogado era War, Banco Imobiliário. Muito... Só mostrando aqui, uma atividade que você pode fazer com seus filhos em casa. Pô, em vez de deixar o Posso moleque no mostrar um tablet. negócio? Por Isso que eu favor. ia falar, você falou meus jogos. Tem... Então, eu não sou game designer. Tá. Não é minha praia. Todos nós somos. Não É, mete eu essa. tive essa discussão com o Igor Moreno. O Igor Você só não Moreno lançou o discutiu jogo. isso. Você não tem jogo lançado ainda, não mete essa. Mas assim, durante a pandemia, Tá, eu tava desempregado e eu queria continuar fazendo jogos, só que eu não tinha dinheiro para comprar jogo. tá. Então eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Por causa de uma oficina que eu tinha feito no Sesc, a pedido do Sesc São Paulo, do Sesc Itaquera, eu tive uma ideia. Aí eu comecei a fazer isso. O que são isso? São jogos tradicionais. Esse aqui é um jogo indígena norte-americano chamado Fighting Serpents. O nome original é um troço complicadíssimo, muito longo. Que Serpentes eu que não faço ideia. lutam? Esse é Puluk. É um tabuleiro muito bonitinho, tal, para um jogo extremamente simples, que é dos Maia, se eu não me engano, e tem pelo menos 500 anos, porque não se tem registro escrito sobre isso. Tá, antes. mas peraí, você tava falando que você tava sem grana e aí você queria jogar e aí você ia criar o teu jogo. Isso aqui não é jogo criado por você. Eu não criei. Eu queria fazer coisas para divulgar. Só que eu não tinha jogos, não podia fazer. Então o que eu fiz? Eu peguei jogos tradicionais,
Porque hoje em dia, o que a gente joga tradicional? O que você conhece de jogo tradicional? Xadrez, Xadrez, dominó, dominó, dama. Mancala, gamão. Gamão. Você já conhece um que pouca gente É, fala. Mancala. Mancala. Mancala, gamão. Só que todos esses jogos, o autor desse jogo aqui Ludo nem é clássico. morreu eu há acho, pelo né? menos 600 anos. Ele não vai discutir direito autoral. Será? Então, quer dizer, se ele discutir, eu vou O correr, advogado. cara. Eu não vou discutir com ele. Advogado, Eu vou embora. Eu acho um Múmia. Mas são jogos que estão disponíveis assim, você baixa, imprime na sua casa. Você pesquisou na internet, isso aqui Sim. você jogou pela internet. Tem uma pesquisa de mais de 60 jogos tradicionais. Tá. E esses jogos eu levo para os lugares. Por quê? Se você for apresentar um Draftosaurus, que é um jogo que eu adoro, para um Maravilhoso. pessoal que nunca jogou, você concorda comigo que tem um gap aí, Tá. tem uma distância. Tem um pouquinho. Tem um tal. Agora, se eu chego com um Puluk, que tudo que eu preciso é esse tabuleiro. A mochila da criança. Toma. Minhas peças de jogo, que são tampinha de garrafa, Caraca. 5 de cada lado. E eu não trouxe, mas o dado desse jogo eu posso fazer com palito de sorvete. Que são aqueles sticks, dice sticks. Você joga 4 e de acordo com o número de faces para cima é o número de casas que ele vai andar. Antigamente era muito complicado fazer dado. Caramba, eu já fiz de papel, já que Então. você quer cortar e colar. Ó. Com isso, eu consigo fazer 20, 30, 40, 50 jogos diferentes. Com um tabuleiro de xadrez, eu consigo... Com um tabuleiro e peças de xadrez, eu tenho aproximadamente uns 8 jogos diferentes que eu sei jogar. E não é xadrez. Que louco. Mas tem mais o xadrez, né? Mais o xadrez. 9. Então, o que acontece? Mesmo para aquele pessoal que está em casa durante a pandemia ou não tem dinheiro para comprar um jogo, ou mesmo, sei lá, você está num rincão de qualquer lugar do mundo, você não tem como comprar um jogo, mas você quer fazer alguma coisa com seu filho, tem um monte de jogos tradicionais que estão disponíveis. Você não pode imprimir, então esse aqui é complicado, mas tem vários jogos que eu ensino na minha oficina a desenhar numa folha e jogar. Dá pra explicar algum desses, assim, tipo, brevemente? Alguma coisa, pelo menos o Então, objetivo, o Puluk, como é que é? O Puluk, por exemplo, ele se joga melhor com peça de dama, na verdade. Mas a ideia dele é o seguinte: ele tem uma dinâmica que é única, não vi outro jogo com essa dinâmica. Ele chama Puluk ou Bull, né? E é da Mesoamérica. Eu estou na dúvida agora se era os Incas que jogavam ou os mais. Aliás, peraí. Esperto, você escreveu atrás. Mais. Eram os maias. Era os mais. Tá. Então, esse aqui é um tabuleiro possível, ó. Isso aqui é um tabuleiro possível. Somente regra. Somente linhas desenhadas. Esse aqui é um tabuleiro bonitinho. Pô, se o cara tiver curiosidade ainda de ver a história, a simbologia, tem todo um... por Então, trás. são 5 guerreiros. Cada guerreiro tem que capturar os guerreiros do adversário. Tá. Então, o que acontece? Eu vou jogar 4 dados, que você pode considerar como palitos de sorvete. E você vai gravar somente um dos lados. O número de dados para cima é o número que você vai cair. Se todos os lados brancos caírem para cima, você vai andar 6 casas. Então, eu vou andar, sei lá, 3. Peraí, se eu jogar com um dado normal, eu jogo um D6. É com um D6? É, que aí a probabilidade vai ficar diferente, na verdade. Mas você pode pensar nisso também. Então, certo é fazer com o palito? É, porque a probabilidade com esse tipo de dado de sair 1 ou 2 é muito maior do que 4. Então, o jogo já prevê isso. Se eu jogar um D6... Qual é a chance de sair um D6? Sair 1 no D6. É sexto. 1 em 6. Sim. Já a chance de eu jogar, por exemplo, 4 palitos e só um ficar para cima, não é a mesma de um D6. Sim. Então tem uma probabilidade diferente aqui. Tá. Mas por que são 4 palitos? Porque alguém padronizou isso 500 anos atrás. Tá. Porque Então eu você não- pode dar... Tem 6 lados. Qual é o máximo de passos? A minha pergunta Só é, o D6 qual é o tem que máximo ser de passos que dá pra dar? 6. Mas com 4 palitos, como é que você atinge 6? Por algum motivo, não tem 5. Ah, tá. Agora sim, você me Você agora vai- sim. Ah, os Tá. 4, os 5 seria o... Não tem um 4, na verdade, né? Ou eu posso estar confundindo porque o Senet tem a mesma mecânica. Senet é um outro jogo egípcio, também de, sei lá, 3 mil anos de idade, 4 mil anos. Não, 5 mil anos pelo jeito. Então Não, vamos lá. mas- Você jogou dado, você andou 3, andou 2, e aí vai. Você não pode ter 2 peças na mesma casa. Então, por exemplo, na se eu mesma tirar linha, 3 não. de novo, eu não posso avançar outra peça para cá. Você tem que obrigado Então, eu vou ser obrigado a andar para cá. E aí vai. Só que acontece, quando uma peça cair em cima da outra, ela captura. Não é meio gamão, meio...
É meio Tem um lance drama, parecido. eu Só que aí vem o que eu vou falar diferente. Os jogos têm famílias. acho. É. Tá? Tem famílias. A família da Mancala, a família do Gamão, a família do xadrez, do Alquerque, essas coisas. Tá. Mas o que é interessante nesse jogo aqui? Quando você cai em cima do adversário, você captura ele. A peça não sai. Agora você tem que trazer ele de volta. Ah, Por quê? Porque os maias escravizavam Sim, os comia o capturantes. coração. Você tem que trazer ele para comer o coração dele. Isso é refletido. Agora, se eu chegar e conseguir capturar esse cara, aí eu vou levar esse aqui pra minha aldeia e vou tentar capturar os Aí outros. você libertou esse que tava sendo Exato. preso e... Cara, tá. O jogo Ele vai tá levando o acabar seu. quando um dos jogadores conseguir. E se eu levar esse cara pra cá, pra minha aldeia, ele saiu do jogo. Ah, ele saiu do jogo, aí não tem mais E como aí resgatar agora ele. esse cara tem que se virar só com 4. Tá, e aí quando você resgata, quando você sequestrou 5 caras, pô, muito o bom jogo. esse jogo, educativo. Mostra como tem que ir lá pegar. Como é adquirir sequestrar. escaravos. Educativo. Muito educativo. Mas Filosofia os jogos dos maias. refletem os Mostra pensamentos. como conquistar um continente e depois subir. Lógico, pô. Pô, e aí tu achou todos esses jogos na internet na pandemia Tem, quando tem você uma tava... pesquisa violenta aqui. Esse Não- aqui, Tem por nada exemplo, que é é criação Shobu. sua? Não tem nada que é criação sua? Não, ainda não. Ah, tá. Ainda não. Você tem, mas não quer falar. Ele Esse tá aqui, com- por ele exemplo, é um tá jogo com- moderno, Tá. chamado Shobu. 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 Esse é Ele moderno. Origem... E as mesmas Qual a pecinhas, origem a mesma dele? tampinha. Olha só. Pô, se uma caixa de tampinha dessas duas coisas, você joga Nossa, você não 99% sabe o dos que eu jogos tenho da humanidade, nessa cara. caixa. É. Então aqui, você trabalha com 4 tabuleiros. Tá. Tá. Eu tenho as minhas peças azuis e o jogador das peças pretas tem aqui também. Tá. Aí o que acontece? Tá com o bracinho dolorido, mano? Hoje tá de boa. Só tudo. Eu não me baseio só nos jogos tradicionais, eu só faço com os jogos que não vão ser pirateados. Então, se eu não tenho um Draftosaurus para levar eu não tenho código secreto para levar lá para negócio, eu não vou xerocar, porque isso é pirataria. Então, o que eu faço? Eu trabalho com jogos que tem. Esse aqui é um jogo aberto, o cara imprimiu, publicou na internet, ele está liberado. Então, o que acontece? Qual que é a ideia desse aqui? Num dos tabuleiros, eu sou o jogador das peças azuis, você é o jogador das peças pretas. As outras peças azuis caíram na minha bolsa, Tá. mas você já entendeu mais ou Entendi. menos Tá, como que é. tá. Sacão. Tá. O objetivo do jogo é Joga em eu 2, expulsar- 1x1 aqui. É um x1. Tá. Esse é os seus 2 tabuleiros, e esses são os meus 2 tabuleiros. Esses jogos mais antigos, geralmente é um x1, né? É difícil achar um jogo assim pra... Alguns têm até mais. 4 jogadores. Então, por exemplo, tem o Conspiradores, que é um jogo, acho que francês, que dá para 4 jogadores. A origem, um dos jogos que originou o xadrez, que é a Chaturanga, é um jogo para 4 jogadores. Tá. Trouxe? Não sei se eu trouxe. E é louco, porque Chaturanga é o jogo que originou o xadrez. Você tem umas peças que você vê que são parecidas com as peças do xadrez. É um tabuleiro de xadrez também, 8x8. Só que com 4 exércitos. E a movimentação era decidida no dado. Você jogava o dado e o dado dizia quais peças você podia mover. Qual peça e quanto você podia andar? Não, quanto já estava predeterminado, Tá. que nem no xadrez. Tá. O barco, tem um barco. Essa história Pode. é toda contada nesse livro aqui. Ah lá, ele tem. Ah, deve ter mesmo. Eu já li esse livro e conta essa história todinha aqui. Tudo é um jogo, lançamento pela Devir. Deu de presente aqui uma cópia. Nesse livro conta toda essa história que ele está falando com muitos detalhes e muito bom, muito bom, muito bom. Então já fica a divulgação. Alguém aí. falou que ia me dar um livro e não deu. Eu tô cobrando depois. Prossiga. Tá, eu interrompi seu raciocínio. Não, Você normal. fala, não. Então, sim, tem jogos até 3, 4 jogadores. De novo, a gente tá falando de um período que não tinha facilidade de produção em massa que a gente tem hoje. A partir do momento Não, que você era- pode fazer é. peças de plástico, Não, era pedra e desenhar no chão, né? mas esse jogo qual que é a característica? Então eu vou escolher um dos meus 2 tabuleiros e eu vou fazer o movimento passivo. Eu posso fazer isso tem que ser numa linha reta qualquer número de casas. Então eu vou fazer 2 para cá. 2. Tá. Aí o que Então, acontece? diagonal conta aqui, né? Senão que tem jogo que isso Exato. aqui você já andou Eu posso uma fazer, cacetada. posso fazer para frente, por exemplo, 1. Tá. O que significa nesse jogo? Eu vou ver um dos 2 tabuleiros da cor oposta, porque esse aqui é o claro, então tem que ser no escuro. Tá. E aí eu tenho que mover a mesma quantidade e o mesmo sentido num dos tabuleiros de cor escura. Só que aqui eu posso empurrar. Se, por exemplo, estiver nessa posição, tá? Vamos supor que tá assim e tal, não sei o quê. Vou botar virado só pra gente dizer que o virado é o azul. Legal. Aí eu resolvi fazer no meu tabuleiro claro, movimentação de 1 para frente. Esse é o movimento passivo. Tá. O Aí tu movimento tem ativo tem que se dar num dos 2 tabuleiros de cor escura. Tá. Só que nesse caso ele pode empurrar. Então eu acabei de
empurrar a peça do outro. Tá. Ou seja, onde eu faço o movimento passivo, eu não posso empurrar. Mas onde eu vou fazer o movimento claro, O ativo. o ativo eu posso. Tá. E aí vai ganhar o jogo a primeira pessoa que conseguir expulsar todas as peças de uma determinada cor, todas as peças do adversário, de um dos tabuleiros. Então, eu tenho que ficar prestando atenção nos 4 tabuleiros e nas movimentações que eu posso fazer no tabuleiro de uma cor, para eu poder repetir ela no tabuleiro de outra cor. Que louco. E um desses 4, se eu matar suas pecinhas, eu ganhei o jogo, em qualquer um dos Exatamente. 4. E eu sempre tenho que começar do passivo, eu escolho onde é o passivo. Você tem- escolhe. Passivo Aquela pode coisa, ser dessa cor ou dessa se cor. você escolheu o tabuleiro escuro, Ah, tá. Aqui, ó. se você escolher o tabuleiro escuro, então o movimento ativo vai ter que ser no claro. Então você escolheu. Deixa eu ver uma coisa. Você escolheu mover esse aqui 2. Então aqui você vai poder mover 2 e. Tirou o meu. Tá. Caraca, E esse é um jogo que não tá é levinho, não, hein? gratuito. na Poderia internet. ter feito esse movimento aqui também, né? Poderia. Tá. Então, quer dizer, então o que eu faço? Agora vamos lá, voltando ao meu raciocínio original. Se eu vou para qualquer pessoa e vou ensinar um Draftosaurus, tem um gap, como eu falei, tem um passo que a pessoa tem que dar que talvez tal. Mas esse jogo, embora seja realmente para você pensar, é muito mais acessível para o cara se ele joga dama, se ele joga xadrez, se ele joga tal go ou gamão. A primeira jogada é mais cedo, tipo isso, né? Exato. E aí o passo para ele passar para os jogos modernos é muito mais rápido. Sim, sim. Aí ele já tá encaminhado no vício, na maldição. Que isso, cara? E ao mesmo tempo a pessoa maldição fica do consciente que fetiche, né? existem outros jogos. Certo. Porque a gente sabe, vocês sabem e bem, que ela tem um monte de ganha. gente que não faz ideia. Que E existe. ela ganha confiança também. Pô, eu não passei a vergonha que eu achei que ia passar, não joguei mal. Pô, eu consigo desenvolver uma estratégia aqui. Será que dá pra fazer isso outro jogo? Né? O cara vai crescendo Então, respondendo uma pergunta que ficou lá para trás, várias ficaram. o promotor lúdico, que é uma coisa Ah, que é uma ideia que acho que não vou dizer que fui eu que criei. Mas eu fui uma das primeiras pessoas a usar que eu lembro. É isso, o promotor lúdico é o cara que trabalha jogos e não só jogos analógicos, ou seja, não digitais. Então, tabuleiro e RPG, jogos clássicos, porque tem gente que acha que xadrez e que dominó, por exemplo, não é tabuleiro. Ok, tá. Não vou entrar nessa discussão. Sim. Mas esse tipo de jogos analógicos, eu trabalho com todos eles. E ou eu faço oficina para ensinar esses jogos, ou eu fiz uma oficina recentemente só de jogos cooperativos. Porque o local queria fazer uma atividade de jogos em que as pessoas não iam competir entre si. Elas iam cooperar entre si. Aí vem aquilo que eu falei. Qual que é o seu objetivo? Ah, tá. Então tá. Eu vou atrás de jogos que trabalham isso. E foi maravilhoso. Pô, o cara que desenvolve isso numa reunião de trabalho, né? Tá um grupo trabalhando em grupo, não trabalho na faculdade. Pô, e você desenvolve essa capacidade de ouvir, de pensar, de fazer uma estratégia, de organizar. Tomar decisão, né? Pô, E as pessoas percebem a importância de falar umas com as outras. sim, de você se falar bem, Porque se fazer enquanto eu entender. tô jogando com você, a gente tá trocando ideia. Sim. E aí a gente acaba se conhecendo muito um do outro sem perceber, somente trocando, somente jogando, trocando movimentação. E é isso que eu gosto mais de tratar nos jogos de tabuleiro, porque você cria laços. E você tá atualmente com a oficina ativa aqui em São Paulo, lá em Sertãozinho? Então, você tá com o quê? O que tá rodando aí? Pela Prefeitura de Sertãozinho, tinha 2 oficinas que estavam rolando. Agora ela terminando, porque eu passei em edital da Prefeitura, né? Ninguém me dá nada. Eu vou lá e me inscrevi, eu fui na biblioteca e falei, eu quero fazer projeto aqui. Ah, a gente não pode contratar. Eu tô fazendo de graça. Então o que eu fazia? Durante uma época, eu pegava meus tabuleiros, colocava lá na biblioteca e ficava esperando quem queria jogar. Quer jogar? Quer aprender? Vou te Com ensinar. a plaquinha, venha jogar comigo. Venha jogar. Game for Food. Partida de graça. Tem um abraço grátis, né? Aí a biblioteca gostou tanto que falou, vai sair um edital de fomento à cultura e tal, a gente quer que você participe. Aí eu participei com 2 projetos, os 2 projetos foram aprovados. A biblioteca de Sertãozinho tem ludoteca agora. Toma, Nossa. fala deles. Ah, Ludoteca, Jaime Daniel. Não, Vou não, mudar Leandro. pra Sertãozinho, a cara. ludoteca tem... E as 3 bibliotecas agora tem ludoteca. A biblioteca de Cruz das Posses tem ludoteca. Tudo bem que é uma biblioteca
né? Não importa. Começando, Já- pô. se Tá tiver um, começando. início. se tiver essa palavra, já é uma loucura. Já. Aliás, a central, a fulana, tem até Dixit. Aí, Olha só. cara. Então, editoras, Toma. que vocês quiserem Manda um ajudar, código secreto entre em pra lá. contato que eu tô Que intermediando. isso, cara? Que isso, cara? Ok? Por favor, ajudem aí o Pô. projeto do Jaime, vai ser tãozinho. Pô, é um caminho maravilhoso para as crianças se desenvolverem, né, cara? Pô, porque se você parar para pensar, uma criança carente, é difícil ela ter acesso a esses jogos, né, de alta qualidade e tal. É uma discussão que eu tive com um professor amigo meu, Rafael Lima, que foi um trabalho muito legal lá no Nordeste. Porque, assim, às vezes você levar um RA para uma escola é muito legal, porque a criança não tem acesso. Mas, por outro lado, talvez ela nunca tenha acesso. Então, é legal eu levar um jogo que ela vai jogar e vai saber que nunca mais vai poder jogar? É uma discussão, ok? Como assim, Eu cara? prefiro levar e mostrar para ela que tem, Opa! só que eu levo alternativas. Sim. Tá, você leva, se não uns, tem você dinheiro, leva um então, zombicide de R$600 pra uma criança? Não, beleza. Tu mas, tá dando mas aí então você tem que esconder as coisas do mundo da pessoa, porque ela pode ser que no futuro ela vai ter um futuro Não bom. é que- E de repente Você ela. já fez test drive em Ferrari? Pô, então você não pode. Não, beleza, você não pode falar pra pessoa que ela vai ter que existe Ferrari, Não, porque mas, ela se nunca você vai ter uma tiver, Ferrari. mas se você tiver a opção de mostrar um jogo, é melhor mostrar um jogo que talvez ela jogue de novo. Tá, mas quem falou que tem a opção de você? Então, Não mas pode ele tá mostrar todos os falando que jogos, não né? tem todos os jogos o lá. que eu faço é isso. o Mas cara a criança da- não tem todo o tempo do mundo pra jogar, pô. O Nuno da Devir veio aqui e falou isso aí, que às vezes a escola se junta, compra um jogo de R$300 e, pô, uma semana uma sala joga, outra semana ela joga, e você roda o jogo e ele dura 20 anos na escola. Sim, todo jogando. eu conheço o Nuno também, eu quase trabalhei para ele no projeto Devir na Sim, escola pô, vocês também. têm que conversar aí, vocês estão... Não, a gente na- conversa, é. né? Que a Devir ainda não está fazendo essa atividade no interior ainda. Tá. Tal. Mas eu conheço o Nuno há vários anos. Mas então, o que eu faço é, ok, talvez eu levo Ilha Proibida, deixa eu ver dos que tem aqui. Já levei O Draft Código Assault, Secreto, Código Secreto já dá pra levei. levar. Tem mais aqui na frente King of também. Catan, War, volta e meia. dá pra levar. Ganhei já. O Fantasma Blitz fez um sucesso naquela festa de aniversário que vocês não fazem ideia. Pô, Então o que esse acontece? War, dá pra jogar. A Age of War jogaram também na festa, Legal pra no caramba. aniversário. Então, eu levo esses jogos, mas também levo jogos acessíveis. Sim. Porque eu também tem um outro aspecto, Não, que e- é o que eu vou trabalhar a partir deste ano. E, aliás, editoras precisam de ajuda e vou falar... Então, eu quero trabalhar com game design. Boa. Porque a partir do momento que a criança vê... Então, uma oficina que eu faço é assim, recriando o tabuleiro, chama a minha oficina. Aí eu vou na oficina seguinte, eu mostro 5, 6 jogos diferentes simples, com mecanismos diferentes. Beleza, tal. Gerenciamento de mão, movimentação ponto a ponto, e não sei o que, tal, lá. Legal. Aí a segunda fase da oficina, o que eu faço? Eu jogo um monte de cartolina, tiles em branco, dados, e peças de dominó, e o dama e tal, não sei o que eu falo. Você vai. Uns meeples. Ó, a gente vai pegar esse jogo aqui, dama. A gente vai recriar a dama. Como é recriar a dama? Você sabe jogar dama, todo mundo sabe jogar dama, beleza. E se a gente colocar um mecanismo de lançamento de dados no jogo de dama, como ele vai ficar? E se a gente criar cartas para fazer um gerenciamento de mão com pontuação extra ou com como que ele vai ficar? Isso. Tá. Então, vocês viram agora durante o jogo como que é. Vocês vão fazer o seu agora. Sai os lixos, sai os Sim, lixos, mas faz mas parte. lógico. Mas faz parte, o importante é que sai. Sim. Entendeu? Eu vi um jogo muito legal que eu tenho que me lembrar, que eu guardei, inclusive, que era Dama transformado em Star Wars. Cada uma das peças era um negócio. E aí, de acordo, você podia jogar no dado e você podia ou disparar ou andar. Só que se você andasse, você criava um escudo, porque na verdade a sua peça moveu e ficou mais perto. Então ela tem que criar um jeito dela não ser vítima do tiro do outro que estava mais perto. Ok, você criou. O cara está criando. Depois ele vai ter que testar, mas ele está criando, que é a coisa mais difícil. Então é isso que eu quero fazer, mostrar para as pessoas que elas podem criar, que elas podem ser autoras. Elas são ativas, elas não têm que mais esperar alguém trazer para elas. Pô, um trabalho maravilhoso para fomentar esse mercado nacional nosso. Maravilha. Obrigado por ter vindo, Jaime, cara, Daniel. que Esse maneiro. foi o Contrapartida de hoje. Muito obrigado. Esse grande representante do RPG em São Paulo, em Sertãozinho. Parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado por ter Obrigado. vindo, cara. Legal. Maravilha. Quer deixar uma rede social aí pro pessoal te achar? Cara, com um nome como o meu, é muito fácil me achar. Eu Olha lá, tô ó. no Facebook, Jaime Daniel Rodrigues Cancela. Seu Eu tô no tá na Instagram, tela aí, ó. Jaime Daniel Leandro. Olha lá as fotos que eu falei pra Jaime vocês, ó. Daniele Andro.
Daniel? Daniel. Daniel Leandro, porque é Daniel Leandro, né? Tudo bem? Jaime, Daniel. E muita gente me procura para pegar orientação para RPG, para falar sobre ideias. O cara quer testar o jogo comigo e tal. Pode procurar. Eu atendo todo mundo, eu respondo todo mundo. Às vezes eu posso demorar, sabe? Autor me procura para fazer, eu preciso fazer playtest. Playtest. Pega o meu jogo. O Sobrevivência na Amazônia fui eu que fiz os playtests durante muito tempo e tal. Maneiro. Então, quem quiser, o Metagame está disponível. Maravilha. Obrigado, Legal, pessoal. Esse foi o Contrapartida de hoje. Sigam a gente nas redes sociais, @Contrapartida. Deixe seu like, seu comentário. Comente aqui no nosso vídeo. Pô, gostei do episódio e tal. Quero jogar RPG, quero jogar Inscrever no canal é muito importante. tudo. Isso Não aí. esqueça também do Instagram, @Contrapartida, para você ter acesso aos nossos vídeos anteriores, a nossa agenda e o Reels com vários conteúdos e mandar sugestões pra gente de próximos episódios. Sigam também os nossos perfis pessoais, @OsmarCâmbio com 2 L's, @Fabiano Cabreira e também acessem a gente no Spotify, canal Contrapartida lá, nosso conteúdo sempre lá em formato de áudio e vídeo para vocês no Spotify também. Aproveitar e agradecer as editoras e patrocinadoras do nosso canal, editoras Devir, precisamente, MeepleBR, Vem Pra Mesa, Fanbox e Copag. Obrigado, empresas que apoiam a produção de conteúdo Vocês são nacional. demais. É isso. E muito o Pé de obrigado. Pano Produções também. Tamo Claro, aí, aqui, Catito. ó, traz o Pé de Pano aqui Tamo pra aqui, gente, tamo pega lá, junto Pé de aqui, ó. Pano. Obrigado. Ei, grande Pé de Pano Produções. Grande Catito, tamo junto. Obrigado, galera. Valeu, Esse foi galera. o Contrapartida de hoje. Até amanhã. Valeu.